Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse preocupante debate comigo. É muito importante que você deixe o teu comentário, eu não quero ficar preocupado sozinho. Eu quero que você se intere do que está acontecendo, porque é realmente algo muito perigoso. Eu vou te explicar por quê. Deixa o teu comentário aí. É o seguinte, quando você ouve falar em janela de transferências, que é o nome dado ao período de transferências do futebol mundial, e tem duas épocas do ano que isso acontece, no início do ano e agora, que é a mais perigosa, sob o ponto de vista de saída de jogadores, é essa do meio do ano. Então, quando você ouve falar em janela, ou seja, quando você escuta um dirigente, um torcedor dizendo, olha, a janela vai ser aberta, na maior parte das vezes, o companheiro torcedor, ele imagina sempre uma oportunidade de ingresso de jogadores e não de saída. E é o seguinte, desde 2017, quando o Flamengo começou a formar grandes times, o Flamengo, de fato, corre sempre muito risco de perder os seus jogadores, como é o caso nessa oportunidade. Aliás, essa janela, para mim, ela está sendo muito mais especulativa no sentido negativo do que no sentido positivo. Porque, veja bem, o Flamengo conseguiu contratar o Alan, conseguiu contratar o Luiz Araújo, mas nenhum desses dois jogadores, no meu entendimento, vão preencher as lacunas que realmente o Flamengo tem na contratação de meias de criação. Quando o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta se machucam ou cansam, o Flamengo fica ali carente de jogadores do mesmo quilate e o time cai. Exatamente o que aconteceu agora contra o Fluminense. Então, o torcedor, ele imagina sempre como algo que venha a ser uma oportunidade do time dele se plenar de mais jogadores técnicos, principalmente se o planejamento for feito e bem feito, para posições às quais o clube tem carência. Não foi o caso do Flamengo, porque quando eu ouço aí do De La Cruz e do Claudinho, eu a cada dia, e aí se aproxima o período de fechamento dessa janela, por exemplo, agora no dia 25 não tem mais inscrição para a Copa do Brasil depois disso. Então, um jogador que chegasse no dia 26 não poderia mais se inscrever para a Copa do Brasil. Isso é realmente muito ruim, porque o Flamengo tem pretensões de estar nas semifinais de ser bicampeão da Copa do Brasil. Então, a cada dia que passa, o perigo vai aumentando. Por que o perigo? O perigo de você não contratar e um perigo mais robusto ainda, que é o de saída de jogadores. Isso aí, meus amigos, tem que ser exatamente analisado por mais duas variáveis. A primeira, você já sabe, os nossos dirigentes são doidos para vender jogador. A comercialização é um ponto forte do Clube de Regatas do Flamengo, para vender jogador. E também para trazer jogador que não seja muito correlato às nossas expectativas. Já aconteceram vários aí. Então é o seguinte, uma oportunidade como essa, na visão dos nossos dirigentes, é imperdível. Eles são doidos pelo processo de comercialização. E o nosso dinheiro, essa segunda variável, é muito barato. O real realmente tem se apreciado diante de algumas moedas, do dólar, do euro, mas mesmo assim essa taxa de câmbio ela é muito convidativa ainda para o clube estrangeiro, principalmente a Arábia e inglês, para poder trazer o seu dinheiro para cá e levar nossos jogadores, porque eles são muito baratos, assim como os salários que eles vão ganhar também. Você sabe que a Arábia já esteve aqui, já aliciou o Pedro. O Pedro não quis porque tem pretensões futebolísticas ainda. O Pedro quer jogar. Agora, sinceramente, o que está aí na tela, Tottenham quer Pedro do Flamengo para repor provável saída de Harry Kane, de jornal inglês, e eu vou dizer para vocês qual é o jornal, de muita credibilidade. Realmente essa proposta aí, de fato, não seria objeto da recusa do Pedro, caso realmente ela acontecesse e viesse. O clube vem aqui com tranquilidade, ainda mais para substituir o Harry Kane, que realmente está para sair de lá, é ídolo inglês, ídolo do clube, mas está para sair de lá. E o resultado disso é o perigo que nós vamos correr aqui, porque o Pedro realmente tem as características do Harry Kane, apesar de salvaguardadas as devidas proporções. O Harry Kane, para mim, é um craque. Para mim, é o melhor centroavante do mundo.
Essa daí é a minha opinião. Você pode deixar teu comentário aí. Então eu não sei se o Pedro realmente recusaria agora uma proposta do Tottenham. É verdade que o Richarlison já está lá, é banco, ele iria brigar com o Richarlison, mas seria uma briga que ele venceria com muita facilidade. Não tem nenhuma dúvida que o nosso querido Pombo não joga tanto assim quanto ele pensa que joga. A verdade é essa. Ele acha que joga muito, mas não joga tanto assim, joga menos que o Pedro. E o Pedro, acredito eu, se sensibilizaria com essa proposta. E o Marcos Braz, o Landim, também, você sabe disso. E aí, companheiro, é o seguinte, o Gabigol andou machucado aí e o Pedro entrou. O Pedro entra sempre no mesmo nível que o Gabigol. São dois dos maiores artilheiros do Brasil. Os dois melhores centroavantes estão no nosso time. E se o Pedro sai, fica só o Gabigol. Se o Gabigol se machuca, toma cartão, nós vamos ficar numa situação muito ruim. E você sabe disso. Por isso é que eu acho que essa janela, sob o ponto de vista especulativo, ela está muito mais para o viés negativo do que para o viés positivo. Vai deixando o teu comentário aí. Se por acaso você não for inscrito, se inscreva aí no canal e deixa o like também enquanto você está deixando o teu comentário. E aí também lembrando a você que a live de hoje à noite não é 10h30. A live é meia-noite. Vocês sabem que eu tenho um compromisso agora à noite, então a live é meia-noite. Então, meus amigos, eu vou apresentar para vocês aqui a fonte que, de fato, anuncia que o Tottenham quer o Pedro. Então, vamos lá, para vocês não entenderem que isso seja fruto da especulação do meu cérebro, da minha preocupação, de um sonho que eu tenha tido, um pesadelo, na verdade, agora à tarde. Isso aí é real. Segundo o jornal inglês Independent, o Tottenham, da Premier League, observa o atacante Pedro do Flamengo e definiu o brasileiro como nome ideal para repor a provável saída de Harry Kane. Primeiro que o Independent é um jornal de muita credibilidade, não é um jornal que costuma dar o furo errado, não é um jornal que quer clique, é um jornal notabilizado pela sua competência, um jornal notório que não precisa disso. Quem conhece esse jornal sabe muito bem que os jornalistas são muito sérios. Não é um jornal sensacionalista, a caça de clique, a caça de remuneração. É um jornal realmente de muita credibilidade lá na Inglaterra. Se noticiou, é porque a fonte é realmente muito segura. Então tá aqui, ó, como mostrou ESPN, Bayern de Munique e PSG brigam palmo a palmo pelo atleta da seleção inglesa e a chance de negociação nesse mercado da bola é grande, ou seja, o Bayern e o PSG querem o Harry Kane. Não sei nem como o Real Madrid não quis comprar, apesar de que o Kane já tem 30 anos e o Real não costuma negociar jogadores nessa idade. Talvez seja por isso, talvez seja pelo modus faciendi do processo de comercialização do Real Madrid. Mas o Kane teria vaga no Real Madrid muito fácil, ainda mais quando o Benzema saiu. Então vamos lá, como mostrou a ESPN, o Bayern e o PSG brigam palmo a palmo pelo Kane. Caso a venda do Kane seja mesmo confirmada, o Diário Britânico aponta que os Spurs veem a chegada do Pedro com ótimos olhos. O cara teve na Copa, ele já é falado há muito tempo. Não subestimem o Pedro aí, vocês, porque o Pedro é um centroavante clássico, que é quase que uma raridade no futebol mundial. O atacante de 26 anos tem ótimos números pelo Flamengo, quem venceu a última Conmebol, esteve no elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo, escreveu o veículo. Ele sofreu durante passagem pela Fiorentina há 4 anos, mas o sentimento é de que ele foi para o time italiano muito jovem e de que agora está pronto para jogar por um grande time europeu. O Independent ainda salienta que o matador rubro-negro é muito bem avaliado, mas não é a única opção avaliada pela diretoria do Tottenham, graças a Deus. E eu quero te dizer o seguinte, meu amigo, uma informação como essa, plena de detalhes, cheia de pormenores, não pode ser realmente uma informação falsa. Isso realmente acontece. E o Flamengo precisa entender o que é que vai acontecer se o Pedro sair. Você aí, companheiro rubro-negro, precisa entender, tem outras especulações também de saídas de bons jogadores, que se o Pedro sair, a nossa situação vai ficar muito difícil. Muito difícil, porque nós vamos ficar sempre reféns
do Gabigol estar bem fisicamente, tecnicamente, estar bem também no âmbito disciplinar, porque ele leva muitos cartões, agora no último jogo levou um injusto, inclusive, mas enfim, independente de qualquer coisa, a saída do Pedro é caótica para o Flamengo e eu quero aqui dividir isso com vocês. Bom, deixa seu comentário aí, se inscreva no canal, participe desse vídeo, deixa a tua opinião, se engaje aí e me espere, porque meia-noite, hoje, quarta-feira, eu vou voltar para poder fazer a live com vocês que vai enveredar pela madrugada. Saudações rubro-negras até meia-noite, hein? Hoje, quero ver quem é a raiz e vai me esperar aí. Live no canal, meia-noite. Deixa seu like aí. Saudações rubro-negras.